Evangelho de Mateus, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 12. Diz assim a palavra do nosso Deus. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo, Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Oremos, irmãos. Senhor Deus soberano, Rei de toda a terra, Rei das nossas vidas, diante de Ti estamos, ó Senhor, como Teus súditos, para ouvirmos a Tua voz, para ouvirmos a Tua palavra, para sermos conduzidos pelo Senhor, que é o nosso pastor. Que o Senhor, ó Deus, fale aos nossos corações. Que o Senhor traga, ó Deus, a Tua voz até a nossa alma, para que possamos, Senhor, sair daqui, tendo nos encontrado contigo. Nós te pedimos, em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Quem é Jesus Cristo? Todas as pessoas que você conhece, se você fizer essa pergunta para cada uma delas, elas terão alguma resposta a dar. Ninguém fica calado diante do nome de Cristo. Ninguém diz que nada sabe sobre Jesus Cristo. Cristo impactou o mundo de tal maneira que ele dividiu as eras em dois tempos: o tempo antes de Cristo e o tempo depois de Cristo. Nós estamos em 2021 depois de Cristo. Ele impactou o mundo, ele deixou a sua marca, ele deixou o seu nome na história da humanidade. E um exemplo disso também é o sentimento e as festividades que estamos vendo essa semana, o Natal. O Natal é comemorado no mundo inteiro. Todas as famílias celebram essa data, se reúnem nessa data, estão juntos nessa data, celebrando um momento de alegria, de confraternização, um momento de comunhão. Mesmo que Cristo não passe para alguns de apenas um ponto na história, todos estão inseridos em um mundo que foi impactado por Ele. É fato, irmãos, conhecido e estabelecido de que Cristo existiu. Cristo é um personagem histórico que marcou a história. Cristo é uma referência para as épocas.
Cristo é uma referência para o mundo. Mas Cristo não é apenas isso. Cristo não é apenas um personagem que apareceu em um momento entre os homens. Cristo não é apenas um homem que impactou o mundo de alguma maneira. Jesus é mais do que isso, bem mais do que isso. E se nós queremos saber quem de fato é Jesus, quem é Ele, nós temos que voltar os nossos olhos para a palavra de Deus, para a Bíblia, para o que Deus diz a respeito de Cristo. E é isso que nós faremos aqui. Nós olharemos para as Sagradas Escrituras para respondermos à pergunta: quem é Jesus Cristo? O texto que nós lemos, irmãos, está no Evangelho de Mateus. E nesse Evangelho, Mateus, ele quer nos dar essa resposta. Mateus está apresentando Cristo ao mundo, apresentando Cristo a nós. Se você olhar o capítulo 1 do Evangelho, o Evangelho começa com uma genealogia. Talvez você até hoje se pergunte por que a Bíblia traz genealogias. Por que há essa lista de fulano é pai de fulano, fulano gerou Beltrano e por aí vai? Por que essas coisas existem? Mateus começa dizendo: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que essa informação está aqui? Por que o Evangelho começa assim? Por que o Novo Testamento começa com esta frase? Que importância há nisso? Irmãos, em toda a narrativa bíblica há uma expectativa de que Deus enviaria o Salvador ao mundo, de que Deus enviaria alguém no mundo para quebrar a maldição do Éden, a maldição da queda. Se você ler a sua Bíblia em Gênesis 3,15, quando Deus lança a maldição sobre a mulher, ali está uma promessa de que viria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Se você for a Gênesis 12, versículo 3, você verá Deus prometendo a Abraão uma descendência que abençoaria toda a terra. Abraão teria um filho que abençoaria toda a terra. E se você for mais adiante, para 2 Samuel 7,16, você verá Deus prometendo a Davi que o filho de Davi jamais deixaria o trono de Israel. Que um filho de Davi governaria eternamente sobre o povo de Deus. Essa expectativa está no mundo. O mundo quer saber quem é este que esmagará a cabeça da serpente. Quem é este que abençoará a terra e será filho de Abraão? Quem é este que é o filho de Davi, que será o rei, que governará sobre o povo de Deus? O povo sabia dessas promessas. O povo aguardava o cumprimento dessas promessas. Quando Mateus começa o Novo Testamento, dizendo: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Mateus está dizendo: esse descendente chegou. Mateus está dizendo: Deus cumpriu a sua promessa. Cristo é o filho de Abraão. Cristo é o descendente prometido que esmagará a cabeça da serpente. Cristo é o filho de Davi. Cristo é o rei e ele chegou entre nós. Essa é a mensagem, irmãos, que Mateus está trazendo. Essa é a mensagem do Novo Testamento. O rei chegou. Mas Cristo não é um rei comum. Cristo não é apenas mais um homem que governará sobre uma nação, sobre um povo. Ele não é apenas mais uma autoridade sobre a terra. Mateus nos dá outra grande notícia, ainda no capítulo 1, no versículo 23. Ele nos diz que esse menino, que esse Jesus, ele é o Deus Emanuel. Ele é o Deus conosco. Então veja, Mateus está dizendo que o rei chegou, que esse rei é Deus, e ele encarnou e está entre nós. Esse é Jesus.
o Jesus apresentado aqui. E nós, no texto que lemos de Mateus 2, do versículo 1 até o versículo 12, nós veremos a história do nascimento desse rei. A história do nascimento de Cristo. E nessa história nós veremos 3 características do Senhor Jesus Cristo. 3 características desse rei. Primeiro, ele é um rei que deve ser adorado. Versículo 1 e 2. Segundo, ele é um rei perseguido. Versículos 3 ao 8. E terceiro, ele é um rei vitorioso. Do versículo 9 até o versículo 12. A nossa história começa com Jesus nascendo em Belém da Judéia. Belém era a cidade de Davi, a cidade profetizada onde o Messias nasceria. E ele nasceu nos dias do rei Herodes. Herodes o Grande, um homem conhecido por suas conquistas, um homem conhecido por seus grandes feitos. Entre as suas obras está a reforma e a reconstrução do segundo templo de Israel. Herodes imaginava que o próprio Deus o tinha colocado como rei sobre o povo. Mas Herodes também era um homem cruel, um homem louco pelo poder. Veja a crueldade deste homem. Ele matou praticamente toda a sua família por sentir o seu trono ameaçado. Herodes matou o seu cunhado secretamente, depois fez um grande velório e chorou por ele diante de todos. Herodes é um homem mau, que matou também o avô da sua esposa, que mais tarde matou a própria esposa e a sua sogra. E como se isso não bastasse, matou 2 dos seus filhos. Tudo isso por sentir o seu trono ameaçado. Tudo isso porque ele imaginou que deixaria de ser rei sobre o povo. E nesse contexto, eis que subitamente, inesperadamente, entram nesse cenário magos vindo do Oriente, homens que vêm de muito longe, homens que viajaram cerca de 1.600 quilômetros no lombo de animais, da Pérsia ou da Babilônia. E esses homens eram religiosos, eram homens estudiosos, eram homens muito ricos pelos presentes que trouxeram, presentes caros, nobres e ricos que chegam em Jerusalém, onde Herodes governa, e eles chegam com uma pergunta: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Onde está o rei dos judeus? Onde está esse rei que nós queremos adorá-lo? Uma estrela nos guiou, uma estrela apareceu no céu e nos trouxe até aqui para adorar o rei. Eles estão à procura do rei que nasceu. Eles presenciaram esse sinal miraculoso que os guiou até Jerusalém. Uma estrela raiou no céu, dizendo: o rei nasceu. Aquele menino, irmãos, gerado no ventre de uma mulher comum, que parecia uma criança como as demais, que chorava como as outras, não era qualquer um. Aquele menino era Deus encarnado. Aquele menino era o rei de toda a terra. Aquele menino em Belém da Judéia era o Senhor, o Deus Criador, aquele que fez os céus e a terra, o Verbo eterno, a palavra eterna. Ele chegou entre os homens. Como diz Agostinho sobre a encarnação, ele diz o seguinte, falando de Cristo: ele foi carregado pelas mãos que ele mesmo formou. Ele chorou na manjedoura numa infância sem palavras. Ele, a palavra sem a qual toda a eloquência humana é muda. Esse Deus que criou tudo assumiu a forma da criatura e habitou entre nós. E a sua chegada entre nós, irmãos, é um chamado à adoração. É uma convocação a todos os homens para que adorem esse rei, para que adorem esse menino, para que se prostrem diante dele.
E veja que não é apenas os judeus que devem fazer isso, mas o mundo inteiro. Esses homens que chegam a Jerusalém, esses magos, eles estão vindo dos confins da terra para adorar o rei que nasceu. Os de perto e os de longe, os do ocidente e os do oriente, os ricos e os pobres, reis e súditos, governantes e governados, todos devem adorar a Cristo. Mas para adorá-lo é exigido algo. Para adorar a Cristo, nos é exigido que nós deixemos a nossa terra, que nós deixemos os nossos planos, que nós deixemos o nosso próprio reino, a nossa própria vontade e viajemos para um outro reino, onde Cristo é o Rei e não nós, onde o Senhor Jesus é o soberano. Nós precisamos abrir mão do nosso próprio governo para sermos governados por esse Rei. A chegada de Cristo, irmãos, como Rei, nos desafia e ao mesmo tempo nos ameaça. Ameaça o nosso próprio reino, ameaça o nosso próprio ego, ameaça o nosso próprio eu, o nosso autogoverno, a nossa independência, a nossa autonomia. A chegada de Cristo é um grito aos nossos ouvidos: você não é rei. Cristo é rei. Cristo é o Senhor. Ele é quem governa. Cristo vem para nos salvar de nós mesmos, para nos dizer que nós não estamos aqui para construir nosso próprio império, mas para construirmos o seu reino e fazermos a sua vontade. É por isso que aqueles que conhecem a Cristo, que sabem quem Ele é, abrem mão de si mesmos, largam a sua própria vontade e o adoram com alegria. Foi isso que esses magos fizeram. Viajaram deixando o seu reino. E quando encontram Cristo, veja o versículo 10, eles são tomados de grande e intenso júbilo. Esse é o sentimento no coração daqueles que conhecem o Senhor. Eles se alegram quando o encontram. Não é isso, irmãos, que acontece conosco, ou pelo menos deveria acontecer? Quando nós lembramos que o Senhor nos salvou, quando nós deixamos os nossos lares, os nossos pequenos reinos que temos neste mundo, que vivemos por aí semana após semana, construindo um reino nesta terra, construindo uma vida nessa terra. E no domingo Deus nos chama para nos reunirmos e adorarmos ao verdadeiro Rei e lembrarmos que a nossa vida não é um reino particular que nos pertence, mas que nossa vida faz parte do reino do nosso soberano, que é Cristo. E quando nós saímos dos nossos lares a cada domingo, o que deve estar em nosso coração, na nossa alma, no íntimo do nosso ser, é alegria, é júbilo de saber que nos encontraremos com aquele que um dia se fez homem e que permanece entre nós. Adorar a Cristo, irmãos, não deve ser uma obrigação pesada e vazia, mas uma celebração cheia de júbilo, cheia de alegria. Veja os cantos de romagem que o povo de Israel cantava, os salmos, indo para Jerusalém, cantando, celebrando, porque amavam os átrios do Senhor, porque amavam a casa de Deus, como nós cantamos aqui também, onde flui o amor de Deus, onde Deus está ali, manifestando a sua glória, o seu poder, a sua majestade, o seu governo, nos lembrando graciosamente: eu sou o Rei sobre vocês. É isso que Deus nos lembra quando nós nos reunimos, quando nós nos encontramos com Ele. Contudo, irmãos,
muitos não atendem a esse chamado de adoração. Muitos escolhem não seguir a Cristo, mas perseguir a Cristo. E isso faz de Cristo também um rei perseguido. Um rei que irá sofrer. Veja a reação de Herodes no versículo 3. Quando ele ouve a notícia que os magos trazem, tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Herodes alarmou-se. Para ser mais fiel ao texto aqui, irmãos, a palavra grega, Herodes perdeu o chão. Herodes entrou em desespero. Herodes não sabia o que fazer. Como assim? Um rei? Eu sou rei. Só há um rei aqui. Esse rei sou eu. Como assim? Nasceu um novo rei. Quem é esse rei? E com ele toda Jerusalém se alarma também. Se você e eu estivéssemos em Jerusalém nessa época, sabendo que Herodes era um homem cruel, um homem que matou sua própria família para não perder o seu trono, e você ouve a notícia que um rei chegou e que esse rei desafia o trono de Herodes, você ficaria alarmado também. O que Herodes faria? Qual seria a próxima loucura desse homem? O que ele faria para manter o seu trono, para guardar a sua autoridade, para manter o seu reinado? E Herodes então começa a agir. No versículo 4, ele convoca os sacerdotes e os escribas. Provavelmente ele chamou aqui o sinédrio, a alta corte do judaísmo, para se informar. Ele queria informações. Os escribas aqui eram os estudiosos dos escritos judaicos, aqueles que interpretavam a lei, a Bíblia daquela época. E Herodes quer informações sobre onde o rei nasceu. Herodes conhece o judaísmo, ele tem familiaridade com o judaísmo. Perceba que ele já chama dizendo: eu quero saber onde o Cristo vai nascer. Ele sabe o termo, ele conhece a palavra, ele sabe que o Messias é o Cristo. E prontamente os sacerdotes e escribas dão a resposta a ele no versículo 5 e no versículo 6. Em Belém da Judeia, como está escrito nos profetas, como está escrito no Antigo Testamento: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo, Israel. Os sacerdotes e escribas não tiveram dúvidas. Citaram a profecia de Miqueias, que está lá em Miqueias 5:2. É de Belém. É de Belém da Judeia que virá o guia que há de apacentar Israel. Irmãos, Belém é uma caminhada de Jerusalém para aquela época. Belém fica a 8 quilômetros de Jerusalém apenas. Mas, mesmo com essas informações, Herodes decide esperar. Herodes poderia ali ter matado os magos, pego os seus homens, os seus soldados e ir a Belém procurar o menino e matar o menino, o rei que havia nascido. Mas Herodes é astuto. Herodes é uma serpente. Herodes tem paciência. Herodes faz o seu plano maquiavélico bem elaborado. Ele diz, o texto diz, os detalhes do plano de Herodes, no versículo 7 e no 8. Veja a frieza de Herodes. Herodes está calculando os passos. Herodes está maquinando o mal de uma forma muito bem pensada. Ele chama os magos secretamente para conversar com os magos. Herodes já sabe onde a criança nasceu, mas ele quer mais informações. Ele não quer dar um bote errado. Ele quer ir direto onde a criança está e matá-la. Ele então pergunta aos magos onde, quando a estrela apareceu. E por que ele quer saber isso? Ele quer calcular o dia que a criança nasceu para saber a sua idade.
Ele quer os detalhes. E então, depois de ouvir os magos, ele chama os magos e diz: olha, a criança está em Belém. Eu vou ajudar vocês. A criança está em Belém. Vocês vão em Belém. Vocês adoram. Vocês se informem. Ele diz: cuidadosamente sobre esse menino. E vocês voltam aqui e me dizem onde ele está, porque eu quero adorá-lo também. Veja esse santo homem se passando aqui por um santo, querendo matar a Cristo, fazendo o seu plano para matar o Filho de Deus. Irmãos, desde o momento que Cristo nasceu, o mundo o perseguiu. O mundo desejou matá-lo. O mundo desejou varrer o seu nome da história. O mundo escolheu zombar de Cristo em vez de adorá-lo. O mundo escolheu blasfemar o nome do Rei e não adorá-lo. Herodes é a figura desse mundo que conquista o poder pela própria inteligência, pela própria astúcia, pelos próprios planos, pela força do próprio braço. Ele é a figura de um mundo que se utiliza do poder terreno para matar aqueles que ameaçam o próprio governo. Herodes é a figura de um mundo que deseja matar a Cristo todos os dias. Todos os dias. Vejam, todo final de ano tem aí um grupo que faz algo para blasfemar o nome de Cristo, do cristianismo. Grupos de bandeiras progressistas que desejam matar a Cristo, tirar o nome de Cristo das escolas, tirar o nome de Cristo da vida das crianças, da vida da igreja, varrer Cristo da história, como se ele nunca tivesse existido, como se não houvesse nenhuma influência dele sobre a terra. O mundo deseja matar o Senhor, destruí-lo, fazer com que ninguém se lembre dele. E há pessoas assim até praticando religião. Há pessoas assim até dentro das igrejas. Veja os sacerdotes e escribas aqui nessa história. Eles são aqueles que conheciam a Bíblia da sua época. Eles são aqueles que sabiam onde o Messias nasceria. Eles são aqueles que deveriam reconhecer o Messias e adorar o Messias e adorar o Cristo, adorar esse rei. Eles dizem para Herodes onde o rei nasceria. E só isso. Acabou. Eles não se interessam. Eles sabem da notícia. Toda Jerusalém soube. Eles sabem que o rei nasceu. Que estão dizendo nas ruas que nobres do Oriente chegaram com presentes para honrar um rei que nasceu em Belém, na cidade da profecia. Mas eles não vão. Eles não vão. Eles não querem adorar esse rei. E eles não foram porque eles esperavam um rei conquistador, um rei cheio de glória, cheio de pompa. Eles esperavam um rei que venceria as batalhas com a força do seu poder, com a força deste mundo. Eles esperavam um rei semelhante a Herodes. Eles não esperavam um rei como Cristo. Mais tarde, são esses mesmos escribas e sacerdotes, como nós lemos aqui em Mateus 27, que irão convencer o povo a matar a Cristo. Os mesmos, os religiosos do seu tempo, são eles que dizem: matem a Cristo, ele é um falso rei. Ele não é um rei verdadeiro, matem-no. São eles que gritam para que Barrabás seja liberto e Cristo seja crucificado.
São eles que gritam: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Irmãos, o nosso coração é assim. É mais fácil nós seguirmos Herodes. É mais fácil um rei conquistador. É mais fácil para nós nos apegarmos a um rei capaz de manter a sua força com os poderes desta terra e deste mundo, com suas próprias mãos. Não faz sentido seguir um menino que acabou de nascer. Nós não queremos ser governados por um menino. Nós não queremos ser governados por um rei fraco, por um rei perseguido. Isso não faz sentido. É por isso que facilmente o nosso coração é capaz de se unir a Herodes, de se unir aos sacerdotes, aos escribas, aos fariseus, a toda Jerusalém, e gritarmos: crucifica-o, crucifica-o. E então nós ainda somos capazes de ir até a cruz, de escarnecermos dele, de zombarmos do seu sofrimento e dizer: se tu és o rei, salva a ti mesmo, desce dessa cruz. Nós somos capazes de fazer isso. Mas enquanto a face do Senhor é banhada pelo seu próprio sangue, enquanto ele sente em sua alma a dor dos cravos em suas mãos e em seus pés, ele olha para nós, que um dia zombamos dele, e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E é aqui, irmãos, que está a glória desse rei. Enquanto ele morre, ele pensa nos seus inimigos. A sua vida está sendo vestida por aqueles que zombam dele, por aqueles que escarnecem ele. O seu sangue está sendo derramado pelo meu e pelo seu pecado. O seu sangue está sendo derramado para que nós pudéssemos fazer parte do seu reino. É por isso que Cristo morreu. Veja aqui a grande diferença entre Herodes, o rei Herodes, e Jesus, o rei dos judeus. Perceba a diferença entre os reis deste mundo e o nosso rei, Jesus Cristo. Herodes, irmãos, transformou sua família em seus inimigos e matou a todos para ser rei. Mas Cristo deixou sua glória, a glória de um rei, para morrer por seus inimigos e fazer deles a sua família. Essa é a glória de Cristo. Diferente de Herodes, Cristo é o guia que apacenta o seu povo. Como diz a profecia do versículo 6, ele pastoreia o seu povo, ele ama o seu povo, ele cuida do seu povo, porque ele conquistou o seu reino e o seu povo com o seu próprio sangue, com o seu próprio corpo, com o seu sofrimento. Cristo estabelece o seu reino por meio da sua dor, irmãos. O sangue do Senhor Jesus foi o preço que ele pagou para conquistar a sua igreja, para estabelecer o seu reino nesta terra. É por isso que, mesmo sendo um rei sofredor, um rei perseguido, Cristo é um rei vitorioso. Veja que os versículos finais do nosso texto, do verso 9 ao 12, mesmo em meio à perseguição e ameaça de morte, o menino é adorado. O menino é honrado como rei. Os magos saem da presença de Herodes, o rei sanguinário, o rei tirano, o rei deste mundo. E eles saem de lá vivos, preservados. E eles são guiados pela estrela até o lugar onde o Senhor Jesus estava.
E quando nós lemos o texto, nós imaginamos que o que está em marcha é o plano de Herodes. Nós imaginamos que Herodes irá vencer. O seu plano parece perfeito. Não tem como dar errado. Herodes calculou tudo. Herodes fingiu muito bem. Ele parece estar no controle da situação. Mas o menino, mesmo em meio à perseguição de Herodes, ele é adorado, ele é honrado como rei, ele recebe tesouros caríssimos. E então, Deus entra em ação no final do nosso texto e dá um alerta para os magos, um alerta divino em sonho, dizendo: não voltem a Herodes. Não voltem a Herodes. Herodes jamais esteve no controle. Herodes jamais foi um rei sobre Cristo em nenhum sentido. Em nenhum sentido, Herodes foi um rei sobre o Senhor Jesus. Cristo sempre foi o rei sobre ele, mesmo estando naquele lugar simples, mesmo tendo nascido numa manjedoura. A manjedoura não fez de Cristo um homem comum, mas foi Cristo que fez daquela manjedoura o trono do seu reino. Cristo jamais deixou de governar, mesmo sendo menino, mesmo que ele não tenha glória alguma, mesmo que pareça frágil, desprotegido, em nenhum momento ele deixou de ser rei sobre todos. Em nenhum momento ele deixou de ser o Deus que a tudo governa. Em nenhum momento ele deixou o seu trono. Ele pode ter deixado o seu trono nos céus, mas jamais deixou o trono da sua autoridade. Ele pode ter deixado a sua glória, mas jamais renunciou ao seu poder. Jamais. Aquele menino é rei, e nenhum rei deste mundo é capaz de tirar a sua vida. Nenhum plano maligno, por mais perfeito que pareça, por mais bem feito que pareça ser, nenhum plano é capaz de ser bem-sucedido contra aquela criança, porque ele reina, porque ele governa o mundo. Nenhum rei deste mundo será capaz de tomar o seu trono. Ninguém poderá apagar o seu nome, a sua obra, a sua existência da história. Desde o seu nascimento, irmãos, Cristo demonstrou que seria um rei vitorioso. Desde o seu nascimento, todo o universo, todos os reis da terra, todos os homens da terra, todas as criaturas do mundo, tudo que existe está sendo governado soberanamente pela providência de Deus, para que aquele menino cumpra a sua missão neste mundo, para que ele estabeleça o seu reino, para que ele seja vitorioso sobre tudo e sobre todos. Sim, é verdade que ele morreu. É verdade que ele sofreu. É verdade que ele derramou o seu sangue. Mas a sua morte não foi resultado da vontade humana. A sua morte não foi a vitória de reis deste mundo sobre ele, porque ele mesmo diz em João 10,18: a minha vida ninguém a tira de mim, sou eu que a dou espontaneamente. Mesmo quando o Senhor Jesus Cristo morreu, ele morreu porque escolheu morrer. Ele foi para a cruz, não porque perdeu o controle, não porque os homens o dominaram, não porque perdeu o seu destino, não porque passou a viver sendo guiado pela vontade humana. Cristo não morreu porque deixou de ser rei.
Cristo morreu para vencer a morte, para vencer o inferno, para vencer o pecado, para vencer Satanás, para vencer as hortes do inferno. Cristo morreu para vencer. E enquanto seus inimigos celebravam a sua morte, enquanto o inferno e o mundo estavam em festa, enquanto eles diziam: nós conseguimos, nós matamos o Filho de Deus, nós matamos o Rei dos Judeus, Cristo rompia os grilhões da morte. Cristo tomava as chaves do inferno em suas mãos. Cristo ressuscitava em glória e ascendia os céus como soberano para sentar à destra de Deus, como aquele que reina e reinará para todos sempre. Cristo veio a este mundo para vencer, irmãos. E mesmo na sua dor, mesmo no seu sofrimento, para a surpresa dos céus e da terra, Ele ressuscitou vitorioso, como Rei glorioso, para reinar sobre todos. Talvez você esteja cansado de sofrer neste mundo. Talvez você esteja cansado de enfrentar as dores, os sofrimentos. Mas olhe para o seu Rei, olhe para Ele, olhe para o seu reino, perceba que a nossa vida, à semelhança de Cristo, é uma vida de sofrimento neste mundo, porque nós somos os seus súditos e o seu reino não é deste mundo. Enquanto estivermos aqui, sofreremos como Ele sofreu. E nos alegraremos, porque estamos nos conformando a Ele, sofrendo como Ele viveu, sentindo a sua dor, sentindo os seus cravos, sentindo a sua cruz. Mas chegará o dia, irmãos, chegará o dia que também a semelhança do Senhor, nós seremos elevados aos céus em grande vitória, porque esse Rei vitorioso não foi para os céus para nunca mais voltar. Ele foi prometendo que um dia voltaria para buscar a sua igreja, para buscar a mim e a você, para reinarmos com Ele sobre toda a existência. O nosso Deus, o nosso Rei, esse Jesus vitorioso, Ele voltará para nos buscar. Chegará o dia em que o nosso sofrimento terminará, em que a nossa vida neste mundo acabará, em que a cruz será tirada dos nossos ombros, em que Satanás será aprisionado para sempre e condenado, e nós viveremos uma alegria eterna de vitórias com o nosso Rei. Que isso, irmão, seja suficiente para nos manter fiéis ao nosso Rei, lutando para a edificação e a proclamação do seu reino enquanto vivemos. Que Deus vos abençoe.